Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabi. Vamos fazer bolo? Que bacana. Vamos fazer um bolo delicioso que ganhou na votação, que é o bolo de baunilha. Até a hora que eu tava olhando, eles estavam meio a meio. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, e agora? Quem escolheu foi você, estava na votação para ser bolo de baunilha ou aquela pizza de liquidificador de sardinha, bem tradicional. E o vencedor foi o bolo. Então, eu me chamo Bruna Pereira, quem está chegando, bem-vindas! E eu ensino você como é possível fazer alimentos gostosos sem glúten, sem ter que deixar de comer o que você mais gosta. E o mais importante que eu friso sempre é que você não precisa deixar de comer absolutamente nada. Geralmente, quando a gente tem restrição ao glúten, a gente sempre pensa assim, eu preciso me privar agora de comer, porque tudo, afinal, quando a gente pensa, tem glúten, né? Da maneira tradicional, pão tem glúten, biscoito tem glúten, bolo tem glúten, pizza tem glúten. Tudo é feito com farinha de trigo e tem glúten. Até onde a gente nem imagina tem glúten lá. E quando a gente tira tudo isso, o que sobra, eu brinco que é arroz e milho, só. E a gente vê meio que sem saída. E agora, o que eu vou comer? E eu tô aqui pra te falar que você pode comer absolutamente tudo sem glúten. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O que vir na sua cabeça, o maior desejo, é possível fazer sem glúten. É possível fazer croquete, é possível fazer coxinha, é possível fazer todos os tipos de bolo, é possível fazer pastel, é possível fazer tudo. Tudo que imaginar é possível. E eu sou uma comilona. Então, quando eu te falo que é tudo mesmo, porque até o que eu achava assim mais improvável de conseguir ser feito sem glúten, eu fui lá e fiz. Então, eu tô aqui para te falar que você, mesmo que não possa comer glúten, ou por doença celíaca, ou por sensibilidade, ou por restrição alimentar mesmo, de qualquer uma por doenças, né? Autoimune que te fizeram deixar de comer o glúten, enfim, que você não precisa se privar do prazer de comer, não precisa se privar de comer o que você gosta. Então, vamos para a mão na massa. Depois eu converso mais um pouquinho, depois eu vou te falar os utensílios, né? Eu falei em utensílios, mas na verdade é um apanhado geral. Indispensáveis para você fazer comida gostosa sem glúten. O que você precisa ter dentro da sua cozinha? A receita de hoje ela é uma receita bem simples, que é um bolo de baunilha, um bolo neutro, aquele bolinho para o café da tarde, aquele bolinho para você comer com o café da manhã, aquele bolinho, bolinho gostoso. Então ela vai ser feita toda no liquidificador. É uma receita bem fácil, tá? Bem basicona mesmo. Eu vou te mostrar o passo a passo. Quando tiver dúvida, me manda mensagem, me fala que eu vou respondendo. Deixa eu só ver. Tá funcionando. Porque às vezes eu desligo as tomadas. Deixa eu pegar alguns utensílios. E pronto. Não se preocupa não que a receita, depois de falar tudo, eu repito, se por algum motivo não conseguiu pegar, então depois eu retorno. Para essa receita, ela vai ser... Deixa eu pegar as farinhas também, né? Pronto. Ela vai ser com farinha de arroz, com fécula de batata, com fécula de mandioca, com farinha de amêndoas. Então vai precisar. Eu já vou te passar as quantidades aí, já vai anotando. Vai precisar de meia xícara de óleo de coco, 160 gramas de iogurte natural. Aí entra um ponto, Bruna, não posso consumir derivados lácteos, eu não posso consumir. Então, substitui. Tudo dentro da cozinha sem glúten é possível ser substituído. Mesmo quem tem intolerância à lactose, existem outros iogurtes também que não têm a lactose. Existem outros iogurtes que você pode substituir conforme a sensibilidade que você tiver. Então, é 3/4 de xícara de açúcar demerara, 1 xícara de farinha de arroz integral. Vamos lá. Para farinha de amêndoas é
Vamos ver se não me falha a memória. 1/4 de xícara de farinha de amêndoas, porque uma é 1/4 e uma é 1/3. Aqui. 1/3 de xícara de fécula de batata, meia xícara de fécula de mandioca. A goma xantana, ela é uma pontinha de colher de chá. É como se fosse 1/4 de colher de chá. É bem pouquinho mesmo, e é isso mesmo. A função da goma xantana, ela é unir todos os ingredientes, todas as farinhas, fazer a ligação. Ela segura a molécula de água, então ela deixa aquele bolo fofinho, úmido, ela auxilia nisso. Então, mas é bem pouquinho. Então, é 1/4 de colher de cafezinho. 1/4 de colher de chá. É meia colher de cafezinho, ela é bem pouquinha, pontinha. E 1 colher de sopa de fermento químico de bolo. A Jerônica perguntou, farinha de linhaça é considerada oleaginosa? Não. Oleaginosas são todas as castanhas, a avelã, as nozes, são todas as nuts que chama, né? Anota. São as amêndoas, as castanhas de caju e de pará, as avelãs, as nozes, as amêndoas no geral, então são oleaginosas. A linhaça, ela entra como... ela tem 2 funções. Ela pode entrar como fibra e ela pode entrar como liga também. Depende da quantidade que você for usar na receita. Não, Valesca, não se preocupa que depois quando for pro forno eu falo de novo a receita. Fica bem tranquila. Então vamos lá. Agora eu vou dar as direções para você fazer o seu bolo. Você vai precisar de uma forma de 24 centímetros. Esse bolo ele vai ser feito no liquidificador. Vamos passar os úmidos para cá. Tudo inicia, sempre quando você for fazer um bolo sem glúten, inicia fazendo mix de farinhas. Por quê? Porque uma única farinha não consegue exercer as funções do glúten. Então você sempre substitui por outras farinhas que vão ter as mesmas funções. Quais são as funções do glúten? É dar estrutura, é dar maciez, é dar umidade e liga. Todas essas funções são do glúten, da farinha de trigo. Numa receita, quando substitui, ela precisa ter todas essas mesmas funções. Então é necessário fazer um mix de farinhas e é isso que a gente sempre inicia fazendo. Então vamos lá. O tamanho da forma, Júlia, é de 24 centímetros e... ela me perguntou qual a quantidade de iogurte, 160 gramas. É um potinho geralmente de iogurte. Dá para utilizar iogurte de kefir também, aquele iogurte natural feito em casa. Mede então 1 xícara. Sempre é xícara reta, nunca é xícara que faz morrinho. Então cuidado. Meia xícara de fécula de mandioca, a fécula de batata, e a farinha de amêndoas. Junto com as farinhas, você vai acrescentar então a goma xantana. Ela sempre vai misturada com as farinhas. Ó, quando eu digo que é 1/4, que é a pontinha mesmo, é bem pouquinho. Quando tu vai pesar, dá 1 grama. Então agora inicia misturando esse mix. É muito importante que esse mix ele fique uniforme, como se fosse uma única farinha. Mistura bem.
Pronto. E reserva ele. Esse vai ser sempre o primeiro passo. Fazer a base da receita, a estrutura que vai ser o mix de farinhas. Seja ela qual for a receita de bolo, seja ela qual for a variação de farinhas, sempre vai ser feito um mix. Nunca, isso vale para quando você pegar qualquer receita, nunca vai ser com uma única farinha. Ai, Bruna, mas as receitas low carb é com uma única farinha. Tá, ok, é com uma única farinha, mas... Sempre tem um mas, né? Mas ela não tem aquela mesma estrutura de bolo. Claro, ele fica gostoso, ele fica fofinho, mas ele não fica com a mesma textura da massa. Esse bolo ele fica exatamente com a textura de qualquer bolo tradicional que você já comeu de farinha de trigo. Vai servir no café, vai servir em uma mesa, ninguém vai falar assim, ai não, eu não vou comer porque esse bolo é sem glúten. Não, ele não perde em nada, pelo contrário, ele fica delicioso mais do que um bolo tradicional. Então, primeiro passo, sempre vai ser feito um mix de farinhas. Se porventura você pegar qualquer receita, ai, essa receita aqui é uma única farinha, farinha de arroz, o clássico, né? Não perde seu tempo, não gasta os ingredientes que não vai dar certo. Uma única farinha não tem todos esses papéis do glúten, essas funções do glúten, então não vai funcionar. Agora, inicia o outro processo, que daí vai ser feito no liquidificador, que vai ser bater todos os ingredientes. Gente, eu esqueci algo muito importante. Ninguém me falou nada, né? Acharam que era um bolo vegano. Eu esqueci de falar os ovos. Tava ali atrás. São 4 ovos. Coloca nos ingredientes. A Jerônica me perguntou se está passando no YouTube. Estamos no Instagram. Apenas no Instagram. Então agora vamos para a parte do liquidificador. Muito simples. Coloca todos os restantes dos ingredientes no liquidificador. Então, coloca o óleo de coco, coloca o iogurte, coloca a baunilha, extrato ou essência. Cuidado se for usar extrato, ele é mais forte, mais concentrado. Então você vai colocar a metade da quantidade. E o açúcar. O açúcar, quando eu falo 3/4 de xícara, o que é? Pode colocar meia xícara mais uma xícara de 1/4, ou você deixa um dedo para baixo da xícara inteira e fechou os 3/4. E agora vem um processo muito importante. Quem já fez maionese em casa? Quando bate os ovos com a gordura, com o óleo, né? Ele faz aquela emulsão, ele vira maionese. Aqui ele não vai virar maionese, mas ele vai ficar uma emulsão também bem cremosa. Então ele vai bater até chegar nessa consistência. Dá mais ou menos 1 minutinho, 2. É rápido, mas ela tem, não é só misturar. Ela tem que bater um pouquinho mais para ela chegar na consistência ideal, que ele criou então aquela emulsão que vai dar maciez, também vai ajudar no bolo. Então agora coloca a bater. Pronto, batido, misturou tudo, ele liquidificou bem, bateu o açúcar, triturou, começou a criar consistência, tá? Pronto, não precisa mais que isso. Já vou te mostrar quando despejar. Agora vai toda essa parte líquida acrescentar nas farinhas, no mix. Um cheiro tão gostoso de bolo.
aquele cheirinho de baunilha que fica uma delícia. Ó, mistura bem. Pronto. Agora, quando você estiver fazendo em casa, você vai primeiro untar a forma e depois colocar o fermento. Eu vou deixar ele aqui de lado, porque a partir do momento que colocar o fermento, ele já vai começar a agir. E eu ainda não untei a forma. Então, o primeiro passo, quando iniciou, deu o start, marco 0. Liga o forno, aquece, 180 graus sempre. Já deixa ele aquecendo enquanto vai fazendo. E o segundo passo é untar a forma. Já parte com a forma untada. Eu queria esperar um pouquinho, por quê? Porque eu queria te mostrar que o meio mais simples e prático para você untar a forma é com o pincel de silicone. Não tem desperdício, você não tem que fazer aquela lambança de gordura, nada disso. O pincel de silicone, você não tem aquele desperdício que o papel tradicional, aquele meio de untar tem, né? O papel ele vai primeiro sugar e depois você vai conseguir passar. Com o pincel de silicone não precisa. Então, óleo de coco, ou manteiga, ou azeite de oliva, qualquer um tipo, né, de gordura. Unta bem, que é o que vai facilitar para desenformar o bolo. Pronto, a forma bem untada. Agora, enfarinhar é outra etapa muito importante. Ó, coloca a farinha de arroz. Não faz assim. Só precisa a forma ter farinha de arroz. Pronto, peraí. Tô branca, tudo certo. Agora, então, com a forma enfarinhada, que é a forma que espera o bolo e nunca o bolo que espera a forma, né? Mas tudo bem. Agora, então, vai acrescentar o fermento. O fermento químico sempre vai ser o último ingrediente a ser acrescentado em qualquer receita que você for fazer. Por quê? Porque o fermento químico, ele tem 2 processos de reações. Então, o primeiro processo, a primeira reação química que acontece é logo quando entra em contato com o líquido. Então, qualquer meio líquido da receita que ele entrar em contato, ele já vai começar a reagir. E se isso for feito no primeiro etapa, tava lá acrescentando, já coloquei o fermento, ele já começou a agir, você perde o tempo dele. E o segundo processo vai ser no forno, então ele reage por meio de calor, né, por meio da temperatura. Se você deixou ele ali, ele já começou a agir, já foi. Quando for pro forno, ele não vai ter aquela explosão, aquele pico, que vai ser quando teria que fazer o crescimento do bolo. Então, sempre em qualquer receita que for fermento químico de bolo, vai ser o último a entrar na receita. Coloca uma colher de sopa, colher medidora, medida padrão, reta. E agora mexe, mistura. Olha, que massa mais linda! E é assim que essa massa tem que ficar, tá? Observa a consistência. Olha, aquela consistência de massa de bolo bem fofão. Espalha ele na forma e leva para o forno para assar por 30 minutos aproximadamente. Por que você sempre... Peraí, deixa eu tirar daqui. Pronto.
Por que que você sempre vai me ouvir falar aproximadamente? Eu nunca vou te dar o tempo assim, ó, exato. Não, tu vai deixar 30 minutos e vai retirar do forno. Porque o tempo de forno, ele é variável. Ele varia conforme o quê? Ele varia conforme o forno ser elétrico ou ser a gás. Ele varia conforme o forno. Às vezes tem forno que assa bem rapidinho. Às vezes tem forno que demora mais. E isso tudo influencia na receita. Então, se eu te falar às vezes 30 minutos, vai tirar, o bolo não vai estar assado. Ou vai deixar os 30 minutos e o seu bolo vai queimar. O tempo de forno, ele é aproximado. Então, que aproximadamente a partir de 30 minutos ele vai estar bom. Mas isso não influencia que antes, né, ele já esteja. O que que vai ser o teu parâmetro? Começou a sentir aquele cheiro gostoso de bolo pela casa, é porque ele já está quase pronto. Muitas vezes você sente o cheiro de bolo e deixa. Eu sei que o perfume é maravilhoso, é muito gostoso, né? E você deixa, quando vê o bolo passou. Não, quando começou a sentir o cheirinho de bolo é porque o bolo tá quase pronto. Agora eu vou passar toda a receita, pega papel e caneta para anotar. Vou tirar daqui. Pronto. Não é toque assim, mas me incomoda muito. E eu sempre falo que a organização dentro da cozinha é primordial. Tanto quando você for fazer várias receitas, quando você tirou o teu dia para cozinhar, é separar tudo, é arrumar tudo, porque senão não anda. Então, a mesma coisa, se deixar bagunçar, não vai dar certo. Então tá bom, vamos lá que eu vou passar a receita novamente. Então, a receita do bolo de baunilha, ela é 4 ovos, 1 xícara de farinha de arroz integral, meia xícara de fécula de mandioca, mais conhecido como polvilho doce, é o mesmo, 1/4 de xícara de farinha de amêndoas, 1/3 de xícara de fécula de batata, 1 colher de sopa de extrato ou essência de baunilha. Se for essência é 1 colher de sopa, se for extrato é meia colher de sopa, porque o extrato ele é super concentrado. 160 gramas de iogurte natural, é um potinho. Então o iogurte, quem tiver intolerância, que não puder consumir lácteos, pode substituir. Tem o iogurte de búfala, que também ele é excelente. Mesmo quem tem alergia, às vezes não tem reações, porque é muito pouco alergênico o queijo de búfala, o leite de búfala, né? Mas adapta conforme a tua necessidade. Ai, Bruna, eu consumo um outro tipo de iogurte, então, tem iogurte de leite de ovelha, tem vários tipos de iogurte, pode adaptar conforme o que você pode consumir. Meia xícara de óleo de coco, 1 colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo, 3/4 de xícara de açúcar demerara e 1/4 de colher de chá de goma xantana. É uma pontinha de colher. Pega a colher de chá, divide em 4. Deixa eu só pegar uma colher que eu vou te mostrar. Ó, por exemplo, ai, Bruno, o que é meia colher? Eu só tenho 1 colher, né? Isso acontece muito dentro da cozinha. Você pega a colher e ficticiamente você corta ela. Meia colher, corta ao meio. 1/4, 1/3, divide em 3. 1/4, divide em 4. Então, quando divide em 4, você vai ver que tem uma fração, que é essa partezinha. Então, é a pontinha, que é 1/4 de colher de chá, de goma xantana. Ai, meia colher de sopa. Líquido é difícil, é melhor ter as colheres medidoras, assim, que são um conjuntinho de colher padrão. Mas quando é pó, né? Quando é farinha, quando é sólido, é mais fácil de fazer essa fração. Deixa eu responder as perguntas. Deixa eu só recapitular, ver se eu não deixei nenhum ingrediente para trás. Não, falei tudo. Até os ovos que eu tinha esquecido, né? Deixa eu responder as perguntas de vocês. Se tiver dúvida, vai me perguntando, vai mandando. A Simone perguntou, você tem apostila para vender? Não, eu não vendo receitas, eu não dou receitas. Todas as receitas, quando eu dou, é junto com passo a passo.
Eu tenho um curso que é o Método Cozinha 3S, mas ele abre as turmas em períodos e no momento não tá aberto, é apenas aqui. Foca aqui nas aulas que você já consegue ter muita receita, muito passo a passo, que é o mais importante. Por que que eu friso sempre que receita não é a solução, receita não é o que vai te levar a ter comida gostosa sem glúten? Porque a receita, ela é a quantidade de uns ingredientes, ok? Só que por trás da quantidade tem todo o processo, tem todo o método. Se eu te falasse assim, essa mesma receita, é farinha, é fécula, é o óleo, é o açúcar, é os ovos, parará. E daí você vai lá e coloca tudo isso na batedeira. E tá lá batendo os ovos, bate o açúcar, depois coloca as farinhas. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, não funciona apenas ter uma receita boa. É um conjunto para ter comida gostosa sem glúten. É ter receita boa, é ter um método, é ter o passo a passo de como fazer. Porque só a receita não vai levar ao caminho. É bem importante ter o passo. A Sandra perguntou, pode ser creme de leite no lugar do iogurte? Não. Por quê? Porque o creme de leite, ele vai entrar como gordura na receita. Essa receita, a gordura dela vai vir do óleo de coco. O iogurte, ele entra como meio ácido para fazer o bolo crescer e ter um processo químico dentro do bolo. Então, o creme de leite é gordura e o iogurte, ele não tem o mesmo percentual de gordura do creme de leite, nem de longe, e ele entra para acidificar a receita. Então, por exemplo, eu quero colocar um leite com umas gotinhas de limão. Ele vai ter o mesmo meio ácido, que é esse o papel da receita. Não pode substituir por creme de leite ou iogurte. A Valéria perguntou, pode substituir a farinha de amêndoas? Pode, por qualquer outra oleaginosa, pode sim. Valéria, ela me mandou, a farinha de amêndoas aqui na minha cidade está R$160 o quilo. Absurdamente caro. Deixa eu te falar, teve uma aluna que ela também me mandou uma mensagem, ela, Bruna, não tô achando farinha de amêndoas, lá na cidade dela eu quase caí para trás dura. R$250 o quilo. Busca na internet. Tem a loja Ingredientes Online. Você consegue pela metade do valor, pela metade desse preço. Tá. O pote de iogurte natural tem 170 gramas. Depende. Às vezes ele tem 160. Agora eu já joguei fora, já joguei no lixo. Depende da marca. A Fábio perguntou, dá para substituir o iogurte pelo leite de coco? Não também. Por quê? Porque o iogurte, se ele é substituído pelo leite de coco nessa receita, é o mesmo processo. O leite de coco, ele vai ser um ingrediente que vai dar umidade, vai entrar como líquido e como gordura. Daí ela vai desequilibrar toda a receita e a gordura já tá como o óleo de coco. O iogurte, ele entra como meio acidificante. A Valesca falou, aqui em Belo Horizonte paga 85, deixa eu ver. 85 na farinha de amêndoas. Aqui em Caxias do Sul também. Às vezes eu encontro assim por 69, que faz muito tempo que eu não encontro mais, mas ela tá 69 até 80. É o máximo que ela chega, é R$80 o quilo. Ela não passou disso ainda. Sim, o açúcar é batido no liquidificador, junto com... A única parte que é separado é o mix. O restante é tudo batido no liquidificador. O que é muito importante dentro dessa parte de ingredientes, esse tá muito caro, é poder intercambiar, poder trocá-los. Realmente, eu sei que em alguns locais é muito caro, que tem valores assim que não tem como conseguir mais barato, né? Não tem como fugir, mas substitui, troca a farinha. Todas as farinhas dentro da cozinha sem glúten, elas são substituíveis, então é sempre respeitando a função. Se tu trocou e ela tem a mesma função dentro da receita, ela vai dar certo a sua receita. O que não pode acontecer é, por exemplo, uma farinha que tá ali de oleaginosa, você trocar por uma farinha de arroz, digamos assim. Por quê? Porque a farinha de arroz, ela é uma farinha seca.
A farinha de oleaginosa é uma farinha com mais gordura, elas não vão ter a mesma função, tanto que a farinha de oleaginosa ela vai entrar como umidade, a farinha de arroz é como estrutura, então não vai ter a mesma função, vai desequilibrar a receita, vai fazer com que a receita desande, dê errado. Deixa eu ver. Colocou assim, ó, que celíaco deveria receber uma bolsa. Ó, calma, fica tranquila, porque tem meios de conseguir alimentos sem glúten gostosos gastando menos do que tendo uma alimentação tradicional. Isso eu posso te garantir que sai muito mais barato você ter uma alimentação sem glúten do que uma alimentação de pacotinho, uma alimentação com produtos industrializados. Ontem eu mostrei no quadro quanto que custa para fazer um pão sem glúten e quanto que é um pão comprado, um pão francês, aquele pão de padaria. O pão sem glúten, ele custou para fazer ele, se eu não me engano, foi R$ 4,56, né? Foi R$ 4,56. Um pão delicioso, macio, fofinho, sem glúten, feito na sua casa, com ingredientes excelentes que você sabe que você colocou, que você foi utilizando. Um pão francês, você vai pagar, em média, para ter a mesma quantidade, R$ 6, R$ 8. E isso, se você colocar, você economizou tendo um produto sem glúten gostoso e saudável aí na sua casa. O que faz gastar? É não saber receitas boas, é não conhecer os ingredientes, essas substituições de ingredientes e nem aonde comprar. Eu sempre falo que são pilares, porque se você for comprar no lugar errado, gasta muito, muito mesmo. Eu trouxe um exemplo, já faz um tempinho, de um chips de coco. Para fazer um chips de coco, tu gasta R$ 8, porque tu compra o coco, só precisa do coco e coloca no forno, tá pronto o chips de coco. Quando você vai comprar esse mesmo chips de coco industrializado, pronto no pacotinho, você vai pagar pela mesma quantidade R$ 90, porque o pacotinho tem 20 gramas, 50 gramas. É muito, muito, muito mais caro. Por quê? Porque você foi buscar o produto errado. Foi buscar o produto pronto. Então, quando você quer economizar, é fazendo. Você economiza e certifica do que você está fazendo. É a melhor maneira. Sim, a Yara perguntou, farinha de amendoim entra como oleaginosa? Entra como oleaginosa, isso aí. Ó, as farinhas boas são caras. Não, não são caras, tudo é da quantidade. Por quê? Quando você compra na quantidade correta que você vai utilizar nas receitas, você vai somente gastar para fazer aquela receita. Não vai ter desperdício, não vai jogar fora, vai ter uma variação de farinhas que você vai poder utilizar. Eu costumo falar que você tem que saber quais as farinhas. Eu coloquei no Telegram a lista de compras que eu utilizo para minha casa até hoje, sempre ela, como base do tudo que não pode faltar dentro de uma cozinha sem glúten. Por quê? Lá tem farinha barata, tem farinha versátil, né, coringa, que eu costumo dizer, que vai servir para fazer bolo, que vai servir para fazer pizza, que vai servir para fazer qualquer preparação sem glúten. Elas são muito versáteis. E daí o que você faz para não gastar? Porque farinha, você colocou que farinha boa é cara. Você compra, por exemplo, uma farinha de arroz. Farinha de arroz é a base da cozinha sem glúten e é a farinha mais barata que tem dentro da cozinha sem glúten. Tá, daí precisa de uma outra, amido de milho. Amido de milho é super barato também, é até menos do que a farinha de arroz em alguns locais. Fécula de mandioca, que é o polvilho. Aonde você for comprar também, o local que você não pode ir buscar produtos sem glúten é no supermercado. Daí você vai gastar muito. E também saber quais as farinhas. Quando eu fui comprar farinha a primeira vez, eu saí de lá assim, ó, deslumbrada. Eu achava que para mim fazer comida gostosa, eu precisava de farinhas. E eu cheguei lá naquela loja, eu saí do zero, gente.
Tem bastante gente chegando nova, bastante gente aqui e acha, ai, Bruna, tu sempre teve. Não, eu não tenho doença celíaca, eu tenho uma autoimune que eu tenho problema na tireoide. Então, a minha orientação foi retirar o glúten por completo para não precisar tomar remédio para manter a saúde. E quando o médico falou isso, foi bem no início que diagnosticou, tu não vai precisar tomar remédio, só trocando alimentação, eu abracei como um presente, eu falei, vamos lá, tira o glúten da alimentação. Eu podia ficar assim, ai não, por quê? Não, eu falei, tira o glúten. E eu tirei. Só que até então, eu era confeiteira. E eu fazia bolo, fazia doce, fazia muito produto para festa, tudo com trigo. Tudo que você pensar dentro da confeitaria, daquelas gostosuras cheias de açúcar e de farinha de trigo, era tudo que tinha em casa. E daí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? O que eu vou fazer sem glúten? Não sabia fazer nada e achava que a farinha ia me salvar, ia fazer com que eu fizesse as comidas gostosas que eu desejava comer sem glúten. E eu cheguei lá na loja, eu falei, não, aqui tem um monte de farinhas, agora vai dar certo, agora eu tô no paraíso e todos meus problemas estão solucionados. Cheguei lá, eu fui comprando, eu comprei farinha de berinjela, eu comprei farinha de maracujá, eu comprei farinha de beterraba, farinha de arroz, tudo que eu lia que estava escrito farinha, eu comprei e levei para casa. Eu gastei uma fortuna, porque farinha, quando você vai comprando, eu quero um pacote dessa, eu quero um pacote dessa, eu quero 1 quilo dessa, eu quero dessa outra, e vai comprando, gasta um monte mesmo, se torna uma compra super cara. E daí, sem saber o que eu precisava, o que ia dar certo, o que eu ia fazer, eu levei tudo para casa. Tudo que tava lá, eu não sabia nem para que eu ia usar farinha de berinjela, mas tava lá farinha de berinjela, eu pensei, né, alguma coisa vai sair. Nada. E o que eu quero levar com tudo isso? Que não é a farinha, farinhas boas. O bom é o básico, é o simples. É do simples que vai partir para ter comida gostosa. Não precisa de nada muito assim mirabolante, não precisa de nada que seja muito extraordinário. Não, é o simples. É aquelas farinhas que são coringas, que são versáteis, que você vai poder utilizar para tudo, que vai fazer de fato você ter comida gostosa. O que é atrás da farinha que vai te levar a ter comida? É saber quais as farinhas, quais as receitas que você vai precisar. Eu tenho uma receita que é deliciosa, porque não é ter 55 mil tipos de receitas, que é uma confusão, daí uma receita é isso, uma receita é aquilo, não, nada disso é preciso. É ter uma receita que é simples, prática e boa. Que funciona, deu, tá pronto. Aquela receita que tu coloca no forno quando tira dá certo. É isso que vai fazer. Então, é saber quais os ingredientes usar, é ter receita boa e ter a técnica. Esse conjunto, esse pilar que vai fazer ter comida gostosa. É isso que precisa. Saber a base. A Fábio falou, essas farinhas não estão na lista básica. A farinha de amêndoas, acredito eu, que eu não lembro se tá lá na lista base. Mas a farinha de amêndoas, ela é intercambiável. Sim. E olha só, para tireoide, para qualquer doença autoimune, né? Mas para tireoide, falando como Bruna, mudou completamente a minha vida a exclusão do glúten. E isso vale para qualquer doença, na verdade, autoimune. Por quê? Porque quando a gente consome glúten naquela alimentação tradicional, na verdade ninguém precisaria consumir glúten. Quando a gente consome o glúten na alimentação tradicional, ele vai lá, vai sempre agredindo o intestino, causando vários processos de inflamação crônica, que o nosso organismo sempre vai tendo que ter resposta autoimune, sempre vai ter que estar respondendo, sempre com os soldados a mil atacando, né? Porque afinal ele está detectando um corpo estranho que está machucando. Quando você tem autoimune, por si só, eles já estão ativos, já estão a mil. Quando você tá lá consumindo glúten, com o glúten e mais com a doença, teu organismo fica todo descompensado, fica todo confuso, todo sem saber, fica dando
uma informação que está sendo atacado constantemente, né? Com um turbilhão de soldados tendo que ser disparado. Quando você retira o glúten, é assim, dá um respiro, dá um alívio. Ele começa então a se reorganizar, se reestruturar e fica a mil, fica zero bala, fica assim, ó. Nossa, a minha vida antes do glúten e depois do glúten foi outra, foi completamente transformada. Eu tinha, por causa da tireoide, muita queda de cabelo. Muita. De chegar assim, desesperada, porque tava perdendo muito cabelo, a pele tava horrorosa, tava cansada. Geralmente a gente sente vários sintomas e não sabe por quê, né? Não sabe por que fica ruim, não sabe por que tá indisposta, acha que tá tudo normal, que ficar inchada é normal, que se sentir com aquele sensação de frio, aquele desconforto, aquela irritação é normal e nada disso é normal. Tudo isso é desencadeado por causa do consumo de glúten. Quando retira o glúten, sai tudo fora. Que bacana! A Sandra, ela colocou, não teve uma receita que não deu certo. Quando eu dou as receitas é porque eu fiz. Olha só, receita de nada vale de não ser executada. Não é só a receita. A receita é algo que eu fiz, que nós consumimos, que é colocado em prática, que é meu dia a dia. Quando você pega uma receita, só a receita, qualquer um pode escrever uma receita. Foi lá e escreveu sem saber muito ao certo o que estava escrevendo, o que estava colocando, o porquê de cada ingrediente. Daí vai lá e não funciona. Vai lá e desanda, vai lá e abatuma, vai lá e esfarela. Acontece aqueles desastres da cozinha, né? Porque a cozinha sem glúten, ela é completamente diferente. E a cozinha sem glúten com comidas gostosas, mais ainda. A pergunta que eu tava lendo é: Bruna, nutricionalmente não gosto de utilizar amido de milho por ser extremamente processada, refinada, sem nada de fibras. Posso colocar o polvilho doce? Ou tem outra? É sempre respeitando a função. Também pode ser substituída, mas o que eu gosto dentro da confeitaria, dentro da parte de panificação, dentro de toda a cozinha sem glúten. Dentro de uma cozinha sem glúten, você pode tornar ela funcional. O que é isso? É colocar ingredientes, então, que sejam equilibrados, que vão ter outras funcionalidades. O amido, ele é ultraprocessado, ele é refinado, a gente sabe que ele é só carboidrato, ele tem a função, mas não quer utilizar. Ou substitui por outro ingrediente que vai ter a mesma função, ou acrescenta fibras, acrescenta um outro ingrediente que vai trazer esse papel de fibras, que pode colocar. Eu dei o exemplo do bolinho de banana com psyllium. Ele era um bolinho que já ia a farinha de amêndoa, ia farinha de amêndoas, mas ia farinha de aveia, que já tinha fibras na minha farinha. Mas eu quis acrescentar mais o psyllium para trazer mais fibras. Então é o mesmo intuito. Bruna, eu quero colocar mais fibras no meu bolo. Então fibras pode ser farinha de coco, pode ser farinha de maracujá, pode ser a farinha de linhaça, pode ser... Tem várias outras farinhas que traz essas fibras. Você pode colocar, adicionar elas dentro da preparação. Que bacana, eu fico muito feliz. Quando eu vejo essas mensagens, eu tive sucesso com o bolo. Por que eu fico tão feliz quando eu recebo foto, quando eu recebo assim os relatos de vocês falando? Porque o principal de tudo é ter o alimento gostoso, é nós termos o mesmo prazer de comer. Quando a gente tira o glúten da alimentação por doença celíaca, por sensibilidade, geralmente a gente tem privações, né?
A gente se priva de comer o que a gente gosta, o que a gente comia antes, a gente se priva de ter refeições com a família, a gente se priva de sair, se priva de ter aqueles momentos que até então era normal, era cotidiano. E daí você, eu vou lá pra quê se não tem nada pra mim comer? Agora até na quarentena tá um pouco mais na quarentena não, né? A quarentena já passou várias quarentenas. Agora na pandemia tá um pouco melhor, digamos assim, para quem tem restrições alimentares, porque afinal de contas já não tá saindo muito mesmo, tá em casa, não tem tanta festa, tanta confraternização, não tem que recusar pedidos. Mas dentro de um período normal era sempre assim: eu não vou, convida para ir numa pizzaria, eu não quero, eu não vou, porque afinal não tem nada para mim comer lá, né? Tem um café da tarde, vou visitar uma pessoa, não posso comer nada. É uma situação bem chata e constrangedora. Mas quando eu recebo esses relatos que fizeram e estão comendo comida gostosa sem glúten, é assim, muito gratificante, muito gostoso. Porque eu sei o quanto é importante a comida sem glúten ser gostosa. Quando eu comecei, que eu ia testando, ia jogando fora, não dava certo, ficava gororoba mesmo. Aquela comida assim que era só desperdício de ingrediente, porque esfarelava, batumava, ficava chiclete, ficava horrível. O que eu mais queria era sentir o mesmo gosto, era sentir aquele bolo que ficasse fofinho, que ficasse gostoso. Era isso que eu desejava, só isso. Então eu sei o quanto é importante uma receita que funcione, que dê certo e que seja simples, porque eu tinha pavor e tenho até hoje de pegar aquelas receitas assim: faz isso, agora coloca lá, agora espera o entardecer, agora espera o vento, agora... Eu falo, eu não tenho paciência para tudo isso, tem que ser ágil, tem que ser algo que seja prático, né? Dá sim, a Fábio perguntou se dá para fazer um bolo sem glúten vegano. Sim, é possível substituir os ovos. A Valesca perguntou: Bruna, para fazer a farinha de amêndoas eu tenho que colocar amêndoas para hidratar antes? Não precisa, é só bater no liquidificador. O único processo que ela é colocada na água é para tirar a pele, a casquinha, né? Daí coloca na água quente, retira a casca da amêndoas, daí depois espera, seca ela e tritura no liquidificador. Vamos ver o bolo? Tá quase, porque eu sou campeã de ficar conversando. Esses dias, acho que foi semana passada, eu quase perdi minha forma inteira de biscoito. Ficou mega morenos e dourados. Eu tô conversando e eu não falei dos utensílios, né? Que era o foco principal, era te falar dos utensílios, mas tudo foi muito relevante, foi ótimo. Mas eu vou entrar rapidamente nos utensílios. Por quê? Porque os utensílios, tanto para cozinhar sem glúten, quanto para fazer qualquer outra receita gostosa, é utensílios básicos. Da mesma maneira que para fazer alimentos em casa, você não precisa de muito. Para fazer alimentos gostosos sem glúten, você também não precisa de muito. Então, o que você tem geralmente dentro da cozinha, você já consegue fazer. Só que existem alguns que facilitam a vida. Facilitam no sentido de tornar mais prático, que são as colheres medidoras, que ajuda bastante. Essas colheres medidoras você encontra em loja Casa de Bazar e ela é muito baratíssima. Então, adquire, vale a aquisição, né? Você vai precisar, para fazer pão delicioso, sem glúten em casa, vai precisar de uma forma de pão, uma forma de bolo, nada mais que isso, mas é tudo coisas que você já tem em casa, que você pode adaptar, que você pode utilizar. Então, tava lá o fouet para mexer as farinhas, que ajuda bastante para fazer bolo. Básico, liquidificador. Algumas receitas podem ser feitas em batedeira. Então é o simples. Quando você pensar
em utensílios indispensáveis para fazer comida sem glúten gostosa, pensa no básico. Pensa que você não precisa de muito e com muito pouco você já consegue. Então, você vai precisar de forma, você vai precisar de colheres medidoras e tem as xícaras também que ajuda bastante. Você vai precisar de fouet. Eu tô com ele sujo, né? Mas não tem problema. O fouet, porque ele ajuda na mistura, deixa a mistura homogênea e quebra o galho até da batedeira em muitos casos. O pincel de silicone, que também ajuda. Tudo isso. Ai, Bruna, mas eu consigo fazer com o guardanapo para untar a forma, né? Consegue, mas são utensílios que vão te ajudar, vão deixar a cozinha mais prática e rápida. Então, é o básico. Você vai utilizar as tigelas, né? As travessas que você tiver. Pega uma tigela grande, que você consiga fazer bolo, que você consiga fazer biscoito e utiliza ela. Um dos meios que nós utilizamos muito, eu, Bruna, amo, sou apaixonada, é o forno. Não sei o que é uma vida sem forno, né? Tanto o forno do fogão a gás, quanto o forno elétrico, qualquer um dos dois você vai poder utilizar para fazer as preparações. E as preparações basicamente são em forno, porque são preparações sequinhas, são preparações, é um bolo, é um pão. É tudo muito, muito, muito simples. É para tirar aquele medo, aquele bicho de 7 cabeças que muitas têm de entrar dentro da cozinha e falar: meu Deus, agora eu ainda não consigo fazer comida gostosa sem glúten porque me falta ter um mexedor especial. Nananana. Não é isso que vai levar a ter comida gostosa. É saber os alicerces, é saber os pilares, o básico. Vai ser a receita, vai ser o modo de preparo, vai ser o simples. Os utensílios são meros coadjuvantes. Então não se preocupa, não condiciona começar a fazer, começar a ter o seu pão delicioso para tomar café da manhã só depois que eu vou ter a máquina de fazer pão. Nada disso precisa, tá? Então é o básico, é bem assim, buscando o simples. Eu vou pegar o prato do bolo porque já está com um cheiro de bolo delicioso, incrível. Deixa eu pegar a minha luva e o pano. Pode fazer o teste do palito, pode olhar ele assim, ó, quando ele estiver dourado, ele começa a descolar. As laterais é que ele está assado, é porque está pronto. Agora espera ele esfriar uns 2 minutinhos. É porque eu sou impaciente, eu gosto de te mostrar ele pronto, ele saindo do forno, mas em casa tu espera para desenformar um pouquinho. Ai, Valéria, fico muito feliz. Ela falou que eu explico claramente, não fico enrolando. Nada disso. Eu gosto de falar para vocês exatamente o caminho que eu passei, porque ninguém me falava. Na verdade, naquela época nem tinha também, mas ninguém falava. Ai, substitui o iogurte pelo leite, não vai funcionar nessa receita. Era tudo muito escondido, sabe? Tudo muito vago. E frustrava. Chegava lá, o meu maior desejo era comer um bolo que ficasse gostoso. Não funcionava, não dava certo. E eu saía, poxa vida, o que eu fiz de errado? E ninguém falava, isso que tu fez não pode, isso não vai funcionar, não vai dar certo.
Quando eu falo pra vocês assim, ai, não troca essa farinha por essa porque não vai dar certo, é porque não vai. Quando é possível fazer troca, fazer substituição, eu sempre falo. Ó, agora vira ele. Quando ele tá frio, ele sai mais fácil. E ele tá tão fofo, olha, ele tá megamente fofo. E eu tenho medo de quebrar ele. Na verdade, não é medo, né? Porque se quebrar vai ficar quebrado, vai ser comido igual. Mas eu queria que ele saísse bem inteiro, bem lindo. Olha. Olha as artes. Da Bruna. Ele é muito fofo. Muito, 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 muito. Deixa eu ver se você consegue observar. Olha. Ele é fofão, megamente fofo. Vou pegar um prato e eu já vou cortar ele. Que eu gosto de te mostrar como é que ele fica dentro, como fica o bolo. Olha. Olha só. Ele fica um bolo delicioso, igualzinho, não perde nada, não perde em sabor, não perde em textura, não perde em umidade, nadinha, nadinha. Ele fica igual um bolo feito da maneira tradicional com trigo. Então isso que é uma receita sem glúten que de fato fique gostosa, porque não basta só não ter glúten, né? Ela tem que ficar boa. Sandra, depois faz e me conta, me fala como é que ficou o seu bolo. Vai ficar uma delícia. Sim, a Paty deu água na boca. Faz e depois me conta. Eu amo ver os bolos de vocês saindo. Esse é delicioso, delicioso. Ele é muito, muito, muito saboroso. Olha, faz. Depois me fala. Adorei ter todas vocês aqui, então amanhã nós temos mais um encontro. Gostei muito da participação de vocês para ter escolhido essa receita. Beijos, até amanhã. Amanhã às 8 temos outra aula.